Deus, amém? Não sou maior. Como Zaqueu, eu quero subir. Quem sabe o mais alto que eu puder, dá pra te ver e olhar para mim e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quem precisa? Quem quer conhecer a sua casa, quem fala? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a cultura, Senhor. Cumprimentar a igreja do Senhor com a gloriosa paz de Jesus, amém? É um prazer grande, imenso, uma satisfação, uma alegria poder adentrar por essas portas mais uma vez. O fato de eu retornar a essa casa porque eu soube construir uma ponte, não queria tábuas. Amém, irmão? Às vezes precisa conectar no ambiente e deixar a ponte armada para poder voltar novamente. É bom, Thaís? Porque tem gente que não pode fazer esse retorno, né? Chega na igreja, bagunça tudo e tira a tábua toda, depois não pode voltar mais. Verdade ou não é, irmão? Mas pela graça de Deus, e pelo consumo do Espírito Santo, pela restauração de Deus, a gente está aqui novamente a rever os amados. É claro que hoje a gente não pode estender com o discurso, nenhuma falação alocada devido à programação e quantidade de missões, e convém o pregador do certamente. O Senhor quer falar grandemente aos corações dos crentes, amém? Amém? E a gente deve cooperar para essa infusão espiritual ser uma coisa derramada entre nós. E eu estou aqui, juntamente com a minha esposa Marlene, com o maior prazer. Ela não queria vir, havia marcado a curso, mas veio, né? O Felipe, o nosso diácono, veio lá, em retorno de uma viagem, passou lá por casa, logo pela manhã, e nós nos santificamos de chegar aqui. A dificuldade que eu sinto é de dar o trabalho ao Felipe ir naquele mesmo mundo voltado no buscar, porque eu não tenho ainda veículo, né? Não tenho carro. E a gente fica usando muito esse obreiro, mas eu vou recompensar ele uma vez por todas, bem feliz. Eu até falei que ele me incomodava o carro do Jesus, o carro dele era melhor, em nome de Jesus. Mas não tudo certo, em nome de Jesus. Eu estou aqui por estar revendo vocês, mas eu vou aproveitar os meus 10 ou 5 minutos para falar de Jesus, que é melhor. Diga amém. Porque nossas condolências, sei lá, com a amizade, nossa teologia, isso para depois, né? Aqui é para falar de Jesus, diga amém. Então vamos abrir a sua Bíblia aí rapidinho, que eu não quero tomar o tempo do pregador e do irmão da programação. Na carta de Pedro, na primeira carta do apóstolo São Pedro, quem gosta de Bíblia e gosta de ler, acompanha-me por favor aí. Capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Por falar, eu li esse livro de Pedro e me lembrei do Pedro dessa igreja. Meu Pedro, para ser abençoado Jesus, chama ele. Ele não pode esquecer esses cabelos brancos, essa garra que ele tem, essa determinação, esse afinco na obra de Deus. Deus abençoe o Pedro e a sua família. Amém? Amém? Vamos lá, capítulo 2 da primeira carta do apóstolo São Pedro. Quem achou diz amém? O versículo é 1, diz assim: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, e fingimentos, e inveja, e toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o
do leite espiritual, para por ele crescermos para a aprovação. Agora me aprovaste que o Senhor é bom, chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, quem pode dizer amém? Olha o nome de Jesus. Amados, essa carta, esse homem aqui, esse Pedro, ele está catalogando aqui algumas situações, algumas ações. Porque o Evangelho, escuta aqui por favor, apesar de nós estarmos em uma fartura de palavras de Deus, de movimentos pentecostais, mas o Evangelho, o genuíno, tem desaparecido em muitos locais. Tem ou não tem? A verdadeira palavra, o verdadeiro sentido do Evangelho tem banido em muitas igrejas. Não é o caso daqui, graças a Deus. Diga graças a Deus. Aqui a gente continua mantendo o bom princípio, os bons equilíbrios, as boas doutrinas, a gente continua mantendo aquele bom sentido espiritual, o caminho correto. Diga amém, Jesus. Mas, por aí, tem muitos evangelhos falsificados. Tem ou não tem? Tem muito leite misturado. Tem muito leite fraco. Tem muita palavra que não é palavra. Parece que é mais coisa sem sentido do que palavra. O apóstolo São Pedro, ele começa a sua expressão dizendo: deixai toda, ele começa colocando aqui, toda malícia, engano, fingimento, inveja, e toda sorte de maledicência. O Evangelho começa verdadeiramente quando as pessoas deixam o quê? A inveja é ou não é? É ou não é? Uma das coisas mais prejudiciais do ministério da igreja, no departamento, no conjunto, na igreja, em todas as senhoras e senhores, as crianças, o que detesta, o que espalha, o que acaba, o que faz afundar é inveja. Quando tem alguém que está cantando melhor que outro, e a cara já fica e já fica mordendo a corda. É assim ou não é? Quando tem alguém que sabe ler melhor, que prega melhor, que canta melhor, que paga melhor, que faz lição melhor, evangeliza melhor, já começa a ser apedrejado, mas as pedras que são para cara. É somente que só glorificar o Senhor para você ter uma casa para dar uma também. Então o apóstolo Pedro começa de uma forma categórica, catalogando essas ações que são prejudiciais para a igreja. É o que não é, irmão? Engano. Ó, tem pessoas que fazem, tem propósito em enganar os outros. É o que não é? Ele coloca uma outra palavra, fingimento, tem pessoas fingidas. Maledicência são colocações que Pedro coloca e que atrapalham. Aí ele manda fazer o quê? Deixar, parabéns. Ele manda deixar tudo isso. Aí depois que ele manda deixar, tem outra palavra-chave aqui no versículo 2. Versículo 2, como é que diz? Desejai. Aí começa, você deixa as coisas. Minha não é? É ou não é? Quem quer aprumar os pés no verdadeiro evangelho, deixa a inveja, a maledicência, o xingueiro, o oratório, a linguagem, deixa tudo. Aí depois, deseja. Aí chega o desejo, porque você é assim ou não é? Pastor, é livre, hoje é dia doutrina, mas isso não é doutrina, isso é ensinamento bíblico. Amém? Isso é comida para quem gosta de cria, de se crer em Jesus. Isso é leite espiritual para alimentar os rebanhos. Aí o versículo vai para se desejar. Ele tem que dizer que se deseja. Amém? Deseja o quê? Ardentemente como meninos recém-nascidos. O puro leite espiritual para poder crescer. Lamentavelmente, tem pessoas que não crescem. Não é verdade? Tem pessoas que não crescem. Continua menino, né? O tempo todo, não é verdade? Não há crescimento. O nosso irmão João já disse: nascer e não crescer não ajuda nada. Eu já tenho Jesus, mas você crescer. Desejai como meninos recém-nascidos do leite espiritual. Depois que a gente deixa, depois que a gente deseja, aí tem outra palavra-chave no versículo